No 107, bom estarmos aqui.
Amém? Ainda em pé, meus irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos falar um pouco sobre a sabedoria de Deus nesta manhã, dia 7 de abril. Som. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6. Primeira carta aos Coríntios 2, a partir do 6. Amém? Amém. Deixa ali o Fernando dar um auxílio ali, já faz a leitura. Só 3 versículos. 4. Muito bem. A palavra do nosso Deus, meus irmãos, nessa manhã diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, Pai de amor, misericordioso é o Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela vida, obrigado pelo ar que nós podemos respirar. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo teu gesto de amor, de misericórdia em nossa vida. Abençoa, Deus amado, cada família aqui nesta manhã. Abençoa, Deus amado, também o irmão Juscelino, que está ali se recuperando de sua cirurgia. E logo mais tenhamos a alegria de ter o nosso irmão entre nós aqui conosco, louvando, exaltando o teu nome, aquilo que ele mais gosta de fazer, que é louvar a ti, ó Deus, através da canção, através dos instrumentos, ó Pai. Também queremos pedir a tua bênção, a cura do Senhor sobre a vida da irmã Elza, que está ali ainda com o seu braço ruim, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. O Senhor põe a tua mão, que o Senhor mostre a ela médicos bons, fisioterapeutas bons, que cuidem da tua serva, Pai. Abençoa, Deus, também as famílias, aqueles irmãos que não puderam nesta manhã estar conosco. O Senhor sabe o motivo, às vezes motivo de doença, motivos que estão impedindo os teus servos estarem aqui na tua casa. Que o Senhor tenha compaixão, Deus, em nome de Jesus. E agora, nos dê sabedoria, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais para entender a tua palavra, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e agradecemos em teu nome para todos sempre. Amém. E amém. Poder se dar mesmo. Irmãos, aqui Paulo está tratando sobre a sabedoria eterna de Deus. Paulo está tratando aqui sobre a sabedoria eterna de Deus. Deus, como a gente sabe, ele é um ser eterno. Eu falei aqui na aula de doutrina, nós falamos sobre Deus, e eu falei que Deus, ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. Deus, ele é o alfa e o ômega. E nele está contida toda a sabedoria. Nele está todo o conhecimento. Nele está contido toda a ciência. No sentido de saber das coisas. Deus não é pego de surpresa. Deus não precisa sentar no banco das escolas para aprender.
Sabe aquela dificuldade que você tem em matemática? Para Deus ele não tem isso, porque Ele é o causador da matemática. Né? Sabe aquela matéria de geografia que você não entende muito bem? Deus, para Ele é fácil. Não é? Sabe aquele idioma que você não domina? Deus domina todos os idiomas, dialetos, tudo Ele domina. Então, para Deus não há nada difícil. Deus, Ele é inteligente. Nele está contido a sabedoria. Não é? Então, Paulo, ele nos mostra três verdades ímpares, três verdades exaltadas sobre a verdadeira sabedoria de Deus. Claro, apontando essa sabedoria para Jesus Cristo, né? O Filho dele, o nosso Salvador. Então, a origem da verdadeira sabedoria, Jesus Cristo crucificado. É aí que está. Mas, pastor, como que pode ser sabedoria isso? É sabedoria. É sabedoria porque o homem inteligente, aqui o texto diz que os entendidos desse século, né, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. A sabedoria dos homens desta época, desta era, desde quando o mundo é mundo, a sabedoria desses homens se reduzem a nada, a zero. Mas, pastor, nós temos aí conhecimentos de homens e de mulheres que já ganharam prêmio Nobel de sabedoria, de ciência, de matemática, de descobrimento. É sabedoria terrena. Ah, pastor, mas então o pastor também está desprezando a sabedoria do homem? Não estou desprezando. Porque a sabedoria do homem, ela não é compatível com a sabedoria de Deus. Porque se o homem fosse sábio, nesse sentido em que Paulo está dizendo aqui, jamais teriam crucificado o Filho de Deus daquela maneira como foi. Teriam entendido qual era o propósito dele aqui na terra. É isso que Paulo está falando. Olha só. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Que mistério é esse? Jesus Cristo. Aí ele continua: outrora oculta, a qual preordenou desde a eternidade para nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século, ele repete, conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E aí, no entendimento de Paulo, Cristo crucificado, ele é a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria não é a filosofia humana, mas é o Evangelho de Cristo Jesus. Muitos inteligentes, cultos, doutores desse século, desse mundo em que nós vivemos, nessa era que nós vivemos, eles pautam a sua sabedoria nos livros de filosofia que já leram, nos entendidos deste mundo, e esquecem-se de Deus. Esquecem daquele que é o verdadeiro, que é o verdadeiro símbolo da sabedoria. Tem prazer de dizer: mas quando eu estudei tal, mas a minha linha de filosofia é do filósofo tal. Por exemplo, tem alguns ramos da saúde em que você tem que seguir a linha de pensamento de certo filósofo. Mas eu sou mais assim, eu sou mais esse, eu concordo com esse, eu concordo com mais esse. Você tem que decidir. Não é? Aí quando você está no meio acadêmico, você coloca acima de todos os filósofos Jesus Cristo. Não. Mas por quê? Que sabedoria que ele tem? Não é? A sabedoria deste século é nada, gente.
É nada. Não é? Então, a sabedoria, a verdadeira sabedoria não é a filosofia, mas sim o Evangelho de Cristo. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo e este crucificado. A morte de Cristo, meus irmãos, a morte de Cristo em nosso favor estava nos planos de Deus. Já estava nos planos de Deus. Porque se Deus não tivesse usado a sabedoria dele a nosso favor, o que seria de nós? Como que poderíamos escapar então de tão grande destruição se não fosse pela sabedoria de Deus colocar o seu Filho na cruz para nos salvar? E o Evangelho, ele sobrepuja, o Evangelho, ele se sobrepõe a qualquer livro, a qualquer enciclopédia de filosofia ou de qualquer outra área do conhecimento. É o Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Segundo, o conhecimento da verdadeira sabedoria. Olha aí o verso 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Mas, pastor, está dizendo aqui que nenhum desses homens conheceu? É no sentido de acatar o entendimento, de entender, de querer entender, sabe, de falar assim, não, realmente a palavra de Deus, ela tem a primazia, mas porque todos desprezam, não querem saber. E o conhecimento da verdadeira sabedoria, o não regenerado não conhece a sabedoria de Deus. Os intelectuais deste mundo são cegos espiritualmente e não têm discernimento nem entendimento espiritual. E é verdade, né, meus irmãos? Quando a gente vê algumas leis e esses entendidos, esses homens, né, formadores de opinião, coloca na mídia aquilo que eles pensam, a gente fala assim, meu Pai do céu, como que pode um negócio desse? Não é? Por exemplo, como pode dizer que uma criança, sei lá, de 6, 8 anos, ver e tocar no corpo de um homem nu, isso é sabedoria? Não é? Como que liberar o uso de drogas, isso é sabedoria? É essa sabedoria que a gente enfrenta, meus irmãos. Quando a gente liga a televisão, ou liga um rádio, ou lê alguma informação nesses canais de comunicação, isso é sabedoria. Como que é sabedoria aprovar o aborto? Estava conversando com uma pessoa ontem, e a família, né, toda destrambelhada. Aí a nora vai, tem um relacionamento extra com outro gaúcho, e depois, logo em seguida, também tem um relacionamento com o ex-marido, agora não sabe de quem é o filho. Olha a sabedoria aí. Qual é a solução para acabar com o problema? Essa é a sabedoria. Tentou, agora está com peso da consciência, mas se nascer um problema, a criança está vendo? É o que a palavra de Deus diz: um abismo puxa outro abismo. Aí eu já não suporto um negócio desse. Eu falo assim, vem aqui. O que a criança tem a ver com a falta de vergonha do adulto? Eu falo assim, gente, eu não fico alisando, não. O que tem a ver? O que uma criança inocente, por que uma criança inocente tem que pagar por conta da safadeza, me desculpe a expressão, de dois adultos? O pior é que tem gente que ainda apoia. É a sabedoria humana.
É a sabedoria humana. Aí a consciência pesou mais ainda. Sabe por quê? Que quando foi no médico, descobriu que já estava com 13 semanas. Ou seja, já estava com um feto já formado. Então, gente, é a sabedoria humana. A sabedoria humana é diabólica, é terrena, é animal. É isso que diz o texto de Pedro. Entende? O homem que é regido pela sabedoria dos intelectuais deste mundo está fadado ao desespero, ao precipício. A palavra de Deus, ela nos guia, meus irmãos, no caminho da verdade, da verdadeira luz, que é Jesus Cristo. A ignorância espiritual, meus irmãos, é a causa de um imenso mal. A sabedoria humana é a causa de um imenso mal. Qual foi esse? Colocar o Filho de Deus na cruz, daquela forma rude, daquela forma abrupta, daquela forma animalesca, como foi. Mas Deus, na sua sabedoria, transformou tudo aquilo em bem para nós. Porque quando o seu Filho foi para a cruz, ele viu nele condições de ser o Cordeiro imaculado, inocente e perfeito. E todo aquele que olha para a cruz, reconhece Jesus como Salvador de sua vida, como Filho de Deus, ele é salvo imediatamente. A sabedoria é essa, é olhar para a cruz e reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Terceiro, os dons da verdadeira sabedoria. O Filho de Deus conseguiu para nós, meus irmãos, dons tão maravilhosos que a percepção humana, através do seu olhar, da sua audição e do seu sentimento, nunca podem entender ou alcançar. O que Deus tem preparado para nós, meus irmãos, é aqui que diz o texto no verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O que jamais a sabedoria humana poderia proporcionar, a sabedoria de Deus, que é superior, proporcionou para todos nós. Porque um dia nós teremos o mesmo corpo de Cristo, o corpo glorificado. Esse corpo doente, esse corpo decaído, esse corpo com dores, na glória, será um corpo igual ao do Senhor Jesus, glorificado. Então, as dores que você tem, as preocupações que você tem, pela sabedoria de Deus, seremos livres, de uma vez por todas, de tudo isso. Porque Ele é Deus. O homem não pode, meus irmãos, alcançar a graça de Deus pelos seus sentidos, pelas suas emoções. O homem só pode alcançar a graça de Deus reconhecendo, se dobrando diante do Senhor Jesus Cristo. Se o homem não se dobrar diante de Deus, se o homem intelectual, inteligente deste mundo, filósofo desse mundo, não se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo, ele vai sofrer eternamente longe de Deus. Para concluir, Deus preparou, meus irmãos, essas coisas maravilhosas para a nossa glória, para o nosso louvor. Louvor no sentido de estar junto com Ele. Estava conversando com o irmãozinho ali no portão, me dizendo que quer viver aqui uns 90, 110 anos, né? Eu não quero, não. Me fala muita coisa, está muito ruim esse mundo aqui. Está muito ruim. Melhor do que estar aqui é estar na glória, na presença do Senhor. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, queridos? Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus, vamos orar pelo café. O café já está posto aqui. Já está tudo aqui pronto, já esperando a gente. Feche seus olhos, querido. Agradeça a Deus pela sabedoria dele na sua vida. Agradeça a Deus porque você tem um coração humilde, um coração que pulsa, um coração que tem desejo de aprender o Evangelho de Cristo. A sua fé não está pautada em livros de filosofia escritos por homens, mas a tua fé, querido,
está pautada, está arraigada no Evangelho de Cristo, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Amém? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por nos abrir o entendimento nesta manhã e mostrar claramente, ó Deus, a diferença da sabedoria humana e da tua sabedoria, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor trata com cada pessoa da maneira como deve ser tratada, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor não se recusou a ir para aquela cruz. Porque se o Senhor tivesse recusado, nós não estaríamos aqui hoje falando do teu nome com alegria. Obrigado, Jesus. O Senhor hoje está, neste momento, no teu trono de glória. Obrigado, O Senhor está reinando, porque sim, o Senhor é rei eternamente. Amém. Obrigado. Abençoa agora também este café tão gostoso, preparado com tanto amor e carinho pelas nossas irmãs aqui da nossa igreja. Muito obrigado a Deus pelas suas mãos que aqui se colocaram à disposição para preparar esta mesa. E que agora Ele venha nos fazer bem e que durante esses minutos que estaremos ali em torno daquela mesa que representa a comunhão, a fraternidade, temos de fato, Pai, a alegria de olharmos uns dos outros e alegrar-se no Senhor, Pai. A glorificar a Deus porque eu estou vendo o meu irmão. Muito obrigado, Jesus. Eu oro e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.